Boa noite, pessoal. Estamos começando mais um Fala Ijô aqui pela rede ConnectV. O entrevistado de hoje é odontologista, professor de prótese da Faculdade de Odontologia da Associação Paulista de Cirurgiões Dentistas, consultor de diversas TVs nessa área. Estou falando do doutor Aônio Vieira. Doutor Aônio, seja muito bem-vindo aqui ao Fala Ijô dessa noite. Que bom estar com você, Jô. É uma honra muito grande poder estar no seu programa. Agradecido o convite. Nós que agradecemos a sua presença e vamos começar falando de um mal que afeta cerca de 50 milhões de brasileiros. Mau hálito. É real? Esse número é real? A halitose, ela atinge todo mundo. Todos temos halitose matinal. A halitose, quando nós acordamos, nós ficamos a noite toda sem salivar. Senão seria um negócio terrível, né? À noite a gente ia babar muito, né? Então, o próprio organismo, ele inibe a salivação durante a noite. É uma xerostomia fisiológica. E nesse período se formam bactérias sulfonadas na superfície da língua. Então todo mundo não tem jeito. A gente vê nos filmes, né, o pessoal acorda, dá aquele beijo, né? É meio complicado, é um beijo com mau hálito, né? Porque a halitose fisiológica, normal. Então o que eu oriento? Eu oriento sempre, quando acordar, ter um raspador de língua para tirar aquela saburra, que são bactérias que se formam, que são bactérias sulfonadas. Então, antes do café da manhã, passar o raspador no mínimo 3, 4 vezes na língua, tira a saburra, faz um bochecho, aí pode até ir para o café da manhã, sem aquela saburra na boca. E isso, halitose fisiológica. Agora, nós temos problemas, pessoas têm problemas de halitose devido a problema periodontal. 90% dos problemas de halitose são decorrentes da cavidade bucal. Isso já é provado e que pode ser ou na orofaringe, né, na laringe, garganta, problema de periodontia, periodontite, que é a doença periodontal, a famosa piorreia, que antigamente o pessoal falava, tá com piorreia, caíram todos os dentes, né, que é a doença periodontal. Então esse é o grande mal da halitose, que a gente consegue resolver com um tratamento periodontal e uma boa higiene bucal. E os outros fatores são fatores decorrentes de alimentação, alimentos que nós utilizamos com os alicínios, né, que tem cebola no alho, o brócoli, couve-flor, são alimentos que acabam dando uma halitose, mas é uma halitose temporária, né? E agora, se você está com mau hálito, e é fácil a pessoa fazer esse teste, né? Se não é da halitose matinal, você dá uma lambida na mão e espera secar e depois sente o cheiro. Porque um problema de quem tem halitose justamente é esse. Nós temos uma fadiga olfatória. Então, a pessoa, quando nós colocamos um perfume, você só sente nos primeiros momentos. Depois a gente não sente mais. E o mau hálito é a mesma coisa. A pessoa tem aquela halitose, se não tiver algum amigo ou familiar que chegue e fala, olha, você está com mau hálito, vai se cuidar. Realmente a pessoa não sente. E normalmente é difícil você dar esse feedback para a pessoa, né? Se não for muito chegado, é complicado. O que a gente percebe é que as pessoas vão se afastando, né? Sim. Numa rodinha de amigos, se a pessoa tem um hálito muito forte, as pessoas vão saindo de perto, se afastam, viram, né? Vira de lado. Agora é interessante o familiar avisar, né? Ou você fazer esse teste também, passar o fio dental, espera secar o fio dental e sente o cheiro, né? Que você vai sentir, se tiver problema, um odor desagradável, né? E aí a gente entra nessa parte também da higiene bucal, né? Que você tem essa parte do fio dental, da escovação correta, etc. E aí a gente cai naquela situação de que a cárie é uma das doenças que mais afetam a população, né? Sendo que
No seu livro mesmo você coloca lá que 97% da população brasileira tem cárie. É real? Esse número é absurdo, né? É absurdo, mas é um número real. E não é só o brasileiro, não, Joe. E é uma coisa que daria para remediar, né? Daria para cuidar, né? É muito simples, graças a programas como o seu, que levam instruções, né, conhecimento para o público, que é interessante. E é muito simples. É você, após o café da manhã, após o almoço e após o jantar, fazer uso de fio dental e escova. Eu tenho um site, aonivieira.com.br, que lá tem até vídeos, né, que mostram como fazer uma boa higiene oral. Mas a gente tem que pensar no dente como que o dente tem 5 lados. Então, o lado da frente, de cima e de trás, a gente limpa com a escova. Agora, entre os dentes, só o fio dental faz a limpeza. Então, se você fizer 3 boas higienizações no dia, após o café da manhã, após o almoço e após o jantar, você dificilmente terá problema de cárie. Porque a cárie nada mais é do que bactérias patogênicas que a pessoa tem na boca, que ela pode ser contraída também por beijo, de língua. O próprio talher, a mãe experimentando o alimento, passando para a criança, ela transmite essa bactéria para a criança. Então há várias maneiras de passar essa bactéria. Mas ela se nutre dos resíduos que as pessoas deixam para ela. Então, se você fizer uma alimentação e não fizer higienização, você vai dar comidinha para a bactéria. Ela vai em cima daquela comidinha e vai se multiplicar. Então, ela está comendo, se multiplica, forma-se a placa bacteriana. E ela pega aquela comidinha que você deixou, principalmente carboidratos, e transforma esse carboidrato em ácido. Esse ácido vai corroer o esmalte do dente, que é um mineral. Nós temos 95% de mineral no dente, que é hidroxiapatita, né, no esmalte dentário. Então, ele corrói o esmalte. Isso é a cárie. Se você tirar o fator que gera o aumento de placa de bactérias, que é a comidinha, você não tem cárie. Tanto que o ser humano antigamente pouco se tinha cárie. Começou a ter cárie depois que começou a colocar na dieta os carboidratos, farinha. Porque se você fizer uso só de vegetal, verduras e carne, dificilmente você vai ter cárie. O que dá cárie é a farinha, o açúcar, né? E você falou aí do beijo, né? É um fator de transmissão, inclusive, da cárie. E aí, como que vocês, profissionais da área, né, orientam, principalmente a juventude, que a semana passada eu estava num evento e eu estava vendo alguns adolescentes conversando e eles estavam fazendo competição de quantos eles já tinham beijado naquela festa, né? E aí até uma menina falou assim, não, eu já beijei 10, e a outra falou assim, não, tem que beijar 11 então, porque tem que ser número ímpar. Como é verdade, senão dá azar. Olha só a que ponto nós estamos chegando. E aí a gente fica naquela. Como fazer para que essa juventude tenha uma saúde bucal apropriada e ao mesmo tempo tome cuidados porque não é só a cárie que é transmitida através de algumas situações, né? Como fazer com os seus pacientes? É um tema complicado. Mas o que eu oriento os meus pacientes é ter uma boa higiene bucal, não ter sangramento na gengiva, porque a gengiva inflamada é um meio de receber bactérias e vírus. Existem vírus que não tem jeito, como o da mononucleose, é a doença do beijo. Você não tem como evitar isso aí, a não ser que você tenha uma boa resistência física, mesmo assim é uma virose, citomegalovírus e várias outras doenças. Agora, doenças mais complicadas é você ter uma boa higiene bucal para você não ter a sua gengiva sangrando, para não ser um meio de transmissão de vírus, né, de bactérias, né? E é o que eu oriento os jovens e ver a boca que você vai beijar, que eu falo para eles. Procura ver a boca que você está beijando, porque é complicado.
e ter uma boa saúde bucal, uma boa higiene bucal, para ter a gengiva sadia, para não ser ali um meio de entrar um vírus, uma bactéria que possa causar muito mal para a pessoa, né? E você falou agora também né, de ver quem você vai beijar. E eu lembro que uma conhecida, uma dentista conhecida, falou uma vez para alguns jovens também, numa palestra, de que existiam 2 tipos de mau hálito. E aí, na hora de beijar, tinha que saber qual era, né, para saber se a pessoa tinha algum problema estomacal ou se era falta de higiene mesmo. Como que existe essa diferença mesmo do cheiro? O de higiene é terrível. O mau hálito você sente de longe, né? Uma gengivite, existe uma gengivite úlcero necrosante, que a pessoa está entrando por aquela porta que eu já estou sentindo o cheiro, né? É a carne que está ali há uma semana. Nossa, tá terrível. Mas é complicado. O ideal é a gente procurar pôr na cabeça do jovem, né, para ele tomar cuidado, para não essa promiscuidade toda não é sadio para a pessoa, né? Porque existe uma bactéria, que é a bactéria da doença periodontal, que quem tem propensão a ter, ela causa perda óssea, que é a famosa piorreia, né, que antigamente falavam, que é a periodontite, que é uma bactéria altamente agressiva. E você pega também pelo contato de beijo, a troca de fluidos, né? Terrível. Então a pessoa só às vezes bate os olhos. Se ela vê a gengiva, a pessoa sorrindo com uma gengiva avermelhada, meia, às vezes, escura, manchas escuras, sai fora. Gengiva tem que ser rosinha, bonitinha. Você tem que olhar para os dentes da pessoa e aquela gengiva está bem rosa. Está avermelhada, sai fora que tem sangramento, tem doença ali. Tá vendo, galerinha? Precisa prestar atenção na gengiva, nos dentes, antes de começar qualquer relacionamento, hein? Bom, o papo tá bom, mas a gente precisa ir pro nosso intervalo e já a gente volta com o segundo bloco da entrevista com o Dr. Aônio Vieira. Não perca, já a gente está aqui de volta na Connect TV. Estamos de volta com o Fala aí, Jô, dessa noite, onde a gente entrevista o doutor Aônio Vieira, odontologista, especialista em prótese dentária. Doutor Aônio, vamos entrar um pouco agora na parte da sua especialidade em si, que é prótese dentária. Nós temos cerca de 39 milhões de brasileiros que usam próteses dentárias. Esse número é um número alarmante para uma população de 200 milhões de habitantes, não é? A geração de 70 para trás, 75 para trás, é uma geração que não tinha a água fluoretada, né, na rede de abastecimento. Principalmente aqui na nossa região, que o governo militar fez a fluoretação na década de 70. Então, quem teve o privilégio de nascer de 70 para cá tem uma dentição mais sadia. A gente que é um pouquinho mais para trás, infelizmente, nossos dentes não são tão fortes como o dessa juventude de hoje. Então, essa questão da água fluoretada realmente ajudou bastante a população. Ajudou muito. E outra coisa que me intriga muito é os municípios, na época que foram feitos a fluoretação da água, permanecem os mesmos do governo militar, da época do governo militar. Então a gente não teve, com esses novos governos, a gente não teve um aumento dos municípios que colocaram o flúor na rede de abastecimento. E teve até um infeliz que queria tirar o flúor da rede de abastecimento. Um deputado no Congresso Nacional que fez um projeto-lei para poder tirar o flúor da rede de abastecimento, que é um absurdo. Qual o motivo que ele fez isso? Eu não sei qual que é o interesse desse infeliz aí que não passou o projeto, porque eu presenciei a diferença do público antes da fluoretação e depois. Os meus filhos nunca tiveram uma cárie. Falar porque é filho de dentista? Também, mas
adolescente tem uma época, você com seus filhos, você percebe que a gente, por mais que você fale, não tem jeito. Eles têm vai escovar os dentes, vai escovar os dentes. Né? A gente tem que ficar em cima, né? Policiando. Mas o jovem, às vezes, não está nem aí. Até chegar à fase da vaidade, do namorinho, eles são meio avessas a tudo, né? De higiene. Tem uma fase que eles são meio devagar, né? E, mesmo assim, eu percebo que eles não têm... O adolescente, o jovem de hoje, quase não tem cárie. O que eu percebo são jovens que os pais só dão água mineral. Esses têm cárie, se a água mineral não tiver flúor. Eu tenho até o caso dos filhos de uma prima da minha esposa, que chegaram com os dentes com muitas cáries. Eu virei para ela e falei, que água que você dá para o seu filho? Ah, eu só dou água mineral. Eu falei, tá vendo? Seus filhos estão com cárie por causa disso. Você tem que dar água da rede de abastecimento para eles, que aqui em São Paulo é fluoretada a água. Então a gente percebe muito. E o pessoal da nossa época, mais e mesmo antigo, filtrada, ela continua com... Continua com flúor. Nossa, é uma beleza. Ele tem um efeito, porque o flúor, quando é tomado durante o crescimento, ele se impregna no esmalte dentário. Ele faz parte do dente e ele previne a cárie, ele deixa o dente mais forte. Se a pessoa for muito, não escovar muito, não tiver uma boa higiene, acaba um dia, água mole em pedra dura, bate tanto até que fura, né, o ditado. E a cárie é a mesma coisa. Se a pessoa não tiver higiene nenhuma, acaba tendo cárie. Mas é mais difícil do que no meu caso, que eu passei por essa época, eu não tive essa felicidade de ter água fluoretada, né? Mas eu percebo, as próteses são mais para o pessoal de mais idade. O jovem hoje quase não tem prótese nenhuma, a não ser que seja por problema de perda de dente por acidente, problema ortodôntico, às vezes, que precisa terminar com uma prótese, com uma faceta, um fragmento, né? Mas o jovem hoje é mais difícil. E devido a essa falta do flúor no passado, é que nós temos aí cerca de 47% da população com mais de 50 anos que tem algum tipo que tem prótese. E hoje nós temos os implantes dentários, né, que é uma beleza, porque ele ajuda muito para pessoal que usa prótese total, a famosa dentadura. Porque na dentadura a pessoa só tem 30% de eficácia mastigatória. Ela mastiga com a gengiva. Então os implantes chegaram também para devolver a função para a pessoa. E hoje não só a função, como a estética também. Que o público hoje, principalmente no Brasil, está muito exigente com a parte de estética. Então nós temos os implantes, os materiais, os implantes evoluíram muito desses anos para cá. Os tecidos... para enxertia também, biomateriais, é uma beleza para hoje a gente conseguir devolver tanto a função quanto a estética para a pessoa. E de acordo com o que você falou, justamente, nós também vivemos num país continental imenso, onde existem infelizmente, muitas diferenças sociais e econômicas, né, entre sul, sudeste, nordeste, norte. E nós temos esses números, né, inclusive, principalmente em relação às crianças, né, que 1 em cada 5 crianças brasileiras nunca foi ao dentista. Cerca de 70% das crianças com menos de 10 anos já perderam um dente. Quer dizer, e tudo isso também afeta, né? Afeta muito a própria alimentação, né, que eu comentei há pouco do carboidrato. Existem regiões que a alimentação é puro carboidrato e água. Você falou da farinha, infelizmente nessa falta de alimentação que as pessoas têm, em condições às vezes até sub-humanas que a gente vê, e acabam se alimentando de farinha, né? Farinha e água. E eu lembro quando eu era moleque, que eu fazia pipa, papagaio, que a gente chamava, né? E eu fazia cola com farinha e água, para grudar o papel. Que às vezes não tinha,
sei lá, não tinha cola em casa, eu fazia colinha lá com farinha de trigo, não sei se você chegou. Então fazia aquela maçaroca e colava e cola. E você imagina a farinha com água na boca, que lá fica grudado no dente e as bactérias vão para cima e transformam. Então essa população realmente é carente nesse aspecto e o índice de cárie é muito grande, né? E são regiões que provavelmente também não tem a água fluoretada, né? Também. Não tem nem água, às vezes, para tomar, né? Para tomar. Então é aquele negócio, a gente vive num país realmente que precisa investir em saúde e investir muito ainda, né? Muito. Doutor Aônio, vamos chegar num assunto que já é assim, o assunto do futuro, vamos dizer assim. Células-tronco. O senhor tem desenvolvido um trabalho com células-tronco, inclusive nessa parte de prótese, de restauração. Como é esse trabalho e o que a célula-tronco realmente vai trazer de benefício para a nossa população em relação à saúde bucal e também em relação à saúde em geral? Então, a célula-tronco é o coringa do jogo do baralho. Então, para quem joga baralho, buraco, tem o coringa. Aonde você coloca ela vira o tecido. Vamos supor, se for no coração, você colocar a célula-tronco no coração, ela vira tecido do miocárdio. Se você colocar no fígado, ela vira fígado, célula do fígado. Se você colocar no osso, ela vira tecido ósseo. Ou seja, agora o que é importante? A célula-tronco é a coleta da célula-tronco. Que nem aqui em São Paulo, nós temos em Curitiba, nós temos centros de criogenia. Você pode fazer a coleta dela há várias maneiras. A primeira, pelo cordão umbilical. Aí você faz a coleta de 2 tipos de célula-tronco, a hematopoética e a célula-tronco mesenquimal. A célula-tronco hematopoética, ela só se transforma em sangue. E a mesenquimal em todos os outros tecidos que não seja sangue. Isso você pode colher do cordão umbilical quando a criança nasce, a primeira oportunidade. Até os 30 anos de idade, a célula-tronco ela tem potencial de multiplicação e qualidade. Porque nós temos um fenômeno no corpo que chama-se apoptose. Todas as nossas células, elas estão marcadas para morrer. Então a célula da minha pele, ela tem um tempo de vida. E o processo de envelhecimento começa aos 30 anos de idade. Então, até os 30 anos, nós multiplicamos todas as nossas células, 100%. Aos 35, 95%. Então a célula vai perdendo qualidade e potencial de multiplicação. Na minha idade, a minha célula-tronco já não demoraria 6 meses para poder fazer a multiplicação dela, para poder utilizar, e não seria uma célula de qualidade, porque eu já passei dos 60, então nós vamos envelhecendo. E por que eu falo isso? Porque outra fonte que você pode colher a célula-tronco é na troca dos dentes descidos para os dentes permanentes. Que o dente esfolia, ele vai perdendo a raiz para ser nutriente para o dente permanente e você tem potencial de multiplicação e qualidade. Então, outra fonte são os dentes até os 30 anos, não necessariamente só os dentes de leite. Pode tirar de um terceiro molar por motivo ortodôntico, que vai ser extraído, ou pré-molar, que vai colocar um aparelho para você extrair o dente. Você pode colher a célula desse dente e mandar para o centro de criogenia para fazer a multiplicação. Outra fonte é a medula óssea, a gordura. Então tem outras fontes que você pode colher, mas a mais fácil é do cordão umbilical e do dente. Se você tem condições de poder fazer uma multiplicação, que hoje não é tão absurdo, eu posso até, pode comentar preço aqui, uma média de R$ 3.500, R$ 3.000, para você poder fazer essa multiplicação e criogenia, e eles cobram uma base
eu acho que de R$600, R$500 por ano para permanência da célula-tronco. Que existem centros de criogenia em São Paulo, Curitiba, no interior de São Paulo. Então, o que é importante? Para quem tem condições, a célula-tronco, ela se vira onde você colocar. Inclusive, começou um trabalho ano passado para câncer. Essa célula-tronco mesenquimal, eles estão trabalhando em laboratório para ela virar uma célula killer de tumores sólidos. Então, você injeta no organismo, ela tem tropismo por tecido inflamatório ou para células com problema de câncer, ela vai lá e ela come o câncer. É um negócio fantástico que vai acabar com quimioterapia, vai acabar com um monte de remédios. Eu tenho um amigo meu que ele, para sobreviver, ele tem a minha idade, o tratamento dele tem um custo de R$60 mil por mês. Ele poder sobreviver. Porque se ele não tomar esse remédio, ele vai ao óbito. Então, a célula-tronco, hoje, é a hora de fazer a coleta. Porque no futuro vai ser a medicina regenerativa e a odontologia regenerativa. Eu já fiz trabalho com célula-tronco para enxertia óssea. Eu colhi a célula-tronco do filho e coloquei, foi para multiplicação e fiz enxerto ósseo no pai. Mas foi um trabalho com uma universidade, com um comitê de ética, porque ainda hoje no Brasil, pela nossa legislação, você só pode usar por uso compassivo ou por trabalho científico. Então, você nos outros lugares do mundo, que nem Estados Unidos, lá na Holanda, e você não vai longe, na cidade de Oeste tem um centro que faz a aplicação. Aqui no Brasil, a gente só pedindo ordem judicial ou fazendo um trabalho para a gente poder fazer a utilização. Que Mas impressionante, futuro. Cidade de Oeste tem e no Brasil não pode. Não tem. Eu vi isso aí em 2008, em Amsterdã, que eu fui para um congresso lá, e eu fiquei assim, eu olhei aquilo, eu falei, nossa, que bacana, quando isso vai chegar no Brasil, sabe? Fiquei entusiasmado com a coisa. Depois, quando liberou a gente fazer a coleta da célula-tronco, que foi em 2013, que liberou para poder fazer a criogenia, aí eu comecei a trabalhar em cima disso e fazer pesquisa. E hoje a célula-tronco, ela já está sendo desenvolvida para carne. Não sei se você sabe a respeito, para tecido, no futuro, não vão mais nem precisar matar animal. Eles fazem carne de bovina, de frango, coelho, até peixe, com célula-tronco. A célula-tronco mesenquimal. Então, aqueles que têm, né, dó dos bichinhos na hora de comer, vão poder comer a carne tranquilo. Já está sendo feito um trabalho no espaço para os astronautas poderem viajar mais longe, né, e poder ter a proteína. Então, estão fazendo um trabalho no espaço com célula-tronco para a formação de alimento para a gente, né? É uma coisa maravilhosa. Está sendo utilizado até para pet. Já tem trabalho feito que a célula-tronco humana é compatível para pets, para cachorrinho, para gatinho. Ela pode ser aplicada, vamos supor, a célula-tronco minha pode ser aplicada num pet que não faz mal, ajuda o pet. A minha não, né? A minha não tem mais jeito. Mas é uma coisa assim fantástica e apaixonante a utilização dessa célula-tronco, né? O que está sendo desenvolvido. Agora é importante para quem tem condições, que o filho vai fazer essa troca de dente, colhe que mais para frente vai poder utilizar isso, né? Isso é uma notícia, vamos dizer assim, muito importante, porque tem, aí faz como? Colhe a hora que cai o dente de leite, ou então quando a gente vai tirar o siso, tá com ou tirar o siso. Aquele siso atrapalhando. O dente não pode estar totalmente esfoliado, totalmente mole. Quando ele começa a amolecer, tem que levar no dentista, entrar em contato com o centro de criogenia e poder fazer os trâmites, né? Porque quando eu faço a coleta, tem um portador. Tem que estar recente também o dente. Não, o dente tem que sair, ele tem um protocolo para ser transportado para o centro de criogenia.
Então, a pessoa faz os trâmites com o centro de criogenia. Esse centro, no dia, eu marquei o pacientezinho para fazer a coleta. Num dia à tarde, às 3 horas da tarde, tem um portador com uma caixa de isopor. É como transporte de órgão. Dentro dessa caixa tem gelo, então eu colho o dente, ele já vai direto para uma solução antisséptica, que eu coloco dentro do recipiente, ponho na caixa e a pessoa leva, o portador leva. E ela pode ser utilizada para a terceira geração, ascendente e descendente. Tem compatibilidade total a célula tronco-mesenquimal do dente. Que maravilha. Então, pessoal, em vez de guardar o dentinho de leite do seu filho, leva direto, quando tiver começando a dar sinais, leva direto ao dentista, que isso pode, inclusive, salvar a vida de várias gerações. Doutor Aônio, o papo está muito bom, mas o tempo está chegando ao fim. O senhor também, autor do livro Sorrir Faz Bem, eu queria que você deixasse a sua mensagem final para os nossos telespectadores e falasse um pouquinho também sobre o livro. Esse livro, ele fala a respeito dos benefícios do sorriso, a importância de nós sorrirmos quando nós conhecemos uma pessoa, quando nós estamos num ambiente, seja ele qual for. Se você chega com a cara amarrada, aí o negócio complica. Então a gente tem que estar sempre sorrindo, a aura da gente muda, né? E esse livro, ele tem, nos capítulos, tem tudo a respeito de odontologia, de tratamentos, de como você ter uma boa higiene bucal para poder ter um sorriso bonito também. Porque a gente percebe que tem pessoas que não sorriem porque tem vergonha, constrangimento, né? Então, manter um belo sorriso, tem todas essas informações. E eu tenho também o site, que é aonivieira.com.br, que tem muita coisa também, que eu coloco lá sempre, inclusive as entrevistas, para a pessoa poder acessar. Eu tenho a página no Facebook, Dr. Aônio Vieira, e no Instagram, Dr. tracinho embaixo, que é o underline, Aônio Vieira, também para poder ter esse contato. E mandou pergunta, eu tenho o maior prazer de responder, de fazer uma troca e poder contribuir com o pouquinho que eu conheço. Maravilha. Bom, pessoal, o papo foi muito bom. Como vocês viram, sorrir faz bem. Vamos sorrir, mas vamos sorrir também com qualidade, escovando os dentes direitinho, cuidando da nossa dentição, para que tenhamos assim aquele hálito que vale a pena o beijo, né, doutor? É isso aí. Bom, essa noite nós entrevistamos o doutor Aônio Vieira, odontologista, especialista, consultor em geral e autor do livro Sorrir Faz Bem. Nas livrarias? Todas as livrarias do Brasil. Nas melhores livrarias do Brasil, no site, consulte. Né? Foi um prazer imenso tê-lo aqui no nosso programa. Agradeço essa oportunidade, Jô, de poder estar com você aqui. Maravilha. E nós que agradecemos a sua presença. E a semana que vem a gente volta com Fala aí, Jô, aqui mesmo na Connect TV. Até lá, uma boa noite a todos.